Hello and welcome to today's English class at Nagai. Today will be the cookie class. Sim, hoje vai ser a aula dos cookies. E cookies tem tudo a ver com inglês. Vocês vão ver. Quando vocês querem fazer um cookie de chocolate, por exemplo, biscoito de chocolate, vocês têm que seguir uma receita, né? E tem um monte de ingredientes que vocês vão ter que colocar numa certa ordem. Tem, por exemplo, a farinha. Depois da farinha você vai colocar... primeiro o açúcar. Depois você vai colocar a farinha. Depois da farinha segue o fermento. Aí, depois do fermento, pode colocar a manteiga, né? E depois da manteiga, o chocolate, que dá o gostinho especial. Então, esses são os elementos que você precisa para ter um delicioso cookie no final, né? E a mesma coisa acontece quando você quer fazer uma frase no inglês. Para você conseguir uma frase bonitinha, correta, você precisa desses ingredientes e você tem que seguir a ordem para colocá-los. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o sujeito é igual ao açúcar. O sujeito é o primeiro elemento que toda frase no inglês tem. Sujeito. Açúcar. Primeira coisa que a gente coloca para fazer uma frase. Vamos imaginar que a minha frase vai ser: eu treino judô na academia todas as segundas-feiras. Ok? Eu treino judô na academia todas as segundas-feiras. Então, primeiro ingrediente da minha frase é o açúcar, é o sujeito, eu. I. Vou colocar aqui. I. Agora, o verbo é a farinha. A farinha que a gente vai colocar agora, o verbo, a ação, né? A palavra que descreve a ação na frase é o eu treino. I train. Ok? Eu treino. Agora, complemento. O complemento pode ser uma palavra só, podem ser várias palavras também. Isso depende da frase. No nosso caso é judô. Judo. Ok? I train judo. Agora a gente já tem uma frase completa. I train judo. Só que a gente quer dizer mais algumas coisas. A gente quer dizer na academia todas as segundas-feiras. Na academia. O nosso lugar. Place. Ok? O lugar in the gym. E, por último, o tempo, o chocolate que a gente coloca na nossa frase on Mondays. I train judo in the gym on Mondays. Pronto, a gente tem uma linda frase em inglês com 1, 2, 3, 4, 5 elementos diferentes numa ordem certinha. E lembrando dessa receita, lembrando dessa ordem, você vai poder fazer qualquer frase que você quiser. O tempo, vocês já perceberam, ele aparece aqui no começo e ele aparece no final também. Isso é porque a gente é flexível aqui. Eu também posso mudar a minha frase e dizer on Mondays, I train judo in the gym. Funciona do mesmo jeito. On Monday, I train judo in the gym. A gente pode trocar isso. O resto, não. O resto é fixo. Ok? Então, a regra número 1 que a gente pode lembrar da aula de hoje é essa aqui. Para fazer uma frase em inglês, temos que seguir uma ordem fixa. Primeiro, o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. E se a gente tiver complemento. E se a gente tiver um lugar, o lugar vem depois e o tempo vem último. E a gente tem a opção
de colocar o tempo no primeiro lugar também, ok? Essa é a regra de ouro para fazer frases em inglês. Agora, eu coloquei alguns elementos aqui. Vocês vão poder praticar com esses elementos que eu coloquei. Eu vou só mostrar mais um exemplo, ok? Aqui. Eat a lot of meat, dogs. Ok. O que é... Qual dessas palavras é qual elemento aqui em cima? Podemos começar com o verbo que é mais fácil de identificar. Eat, comer, né? Eat. Então, eat é o nosso verbo. A gente pode colocar ele aqui. Ele vai ficar na segunda posição. Agora, a gente fala de quem? A gente fala de cachorros, né? Então, cachorros ficam no primeiro lugar aqui. Dogs eat, e falta complemento. A lot of meat. Ok? Dogs eat a lot of meat. Cachorros comem muita carne. Ok? Simples assim. Dogs eat a lot of meat. Último exemplo que eu vou dar para vocês. Toda segunda-feira eu encontro minha irmã na academia. Every Monday I meet my sister in the gym. Toda segunda-feira eu encontro a minha irmã na academia. A gente seguiu a ordem, a gente fez uma frase bonitinha. Eu acho que vocês já devem conhecer essa regra, mas é muito bom lembrá-la. Então, vamos, agora que já temos essa regra, como fazer uma frase afirmativa no inglês, podemos ir para o segundo passo. O quê? Fazer uma pergunta, né? Na pergunta, mudam poucas coisas. A única coisa que muda na pergunta é que a gente troca o verbo pelo sujeito, né? Em vez de começar a frase com o sujeito, agora a gente vai começar a frase com o verbo. A nossa primeira frase aqui foi assim. Eu treino judô na academia nas segundas-feiras. Agora, a gente vai mudar. Bom, vamos pegar outra frase para deixar a coisa mais clara. Vamos imaginar que a nossa frase é: eu sou do Rio de Janeiro, ok? Eu sou do Rio de Janeiro. A frase afirmativa seria I am from Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio. Pronto, vocês sabem de que eu estou falando. I am from Rio de Janeiro. Agora, para converter essa frase numa pergunta, tudo o que eu preciso fazer é pegar esse verbo, tirar ele da segunda posição onde ele está e colocar ele aqui, na primeira posição. Depois, vai seguir o sujeito, I, e depois o resto, o complemento. Am I from Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro? É uma pergunta um pouco estranha para fazer, mas é correta, é desse jeito que você faz, ok? Vamos fazer outro exemplo. Eu sou estudante de inglês na Associação Nagai, ok? Eu sou estudante de inglês na Associação Nagai. Pronto. Agora vamos traduzir isso para inglês. I am an English student at Associação Nagai é um nome. Então,
Vamos deixar ele do jeito que está. I am an English student at Associação Nagai. Como que eu vou trocar isso para ser uma pergunta? Então, simples assim. Vou pegar o verbo, vou pegar o sujeito e o resto da frase nem muda nada. Am I an English student at Associação Nagai? Pronto. A gente não precisa fazer mais nada. Só trocar o açúcar pela farinha. Só isso. Colocar o verbo primeiro. Então, já podemos anotar a nossa segunda regra. Em perguntas no inglês, sempre começam com o verbo. Na segunda posição, segue o sujeito. Ok? Frases afirmativas no inglês sempre começam com o sujeito e depois segue o verbo. Perguntas no inglês sempre começam com o verbo e depois segue o sujeito. É a única mudança que a gente precisa fazer para fazer com a ordem da frase, ok? Agora tem mais um assunto sobre ordem de elementos numa frase que a gente pode comentar nesse contexto. Vamos imaginar, eu tenho aqui o cookie de chocolate, ok? O cookie de chocolate é muito bom, ok? Então, eu vou dizer, Anne faz um bom cookie de chocolate, ok? Anne faz um bom cookie de chocolate. E no inglês? Então, tá aqui. Começamos com o sujeito, né? Eu vou mudar isso aqui para a próxima página. Já foi. Já vamos. Ok. Então, vamos começar. Sujeito, Anne. Anne faz o quê? Anne makes um bom cookie de chocolate. Anne faz bons cookies de chocolate. Anne makes good chocolate cookies. Anne makes good chocolate cookies. Por que eu falo isso? Porque no português é um pouco diferente. Vocês dizem Anne faz bons cookies. Anne faz cookies de chocolate gostosos, vocês diriam, né? Cookies de chocolate gostosos. Só que no inglês é o contrário. O gostoso, ele vem antes do cookie. O adjetivo, ele vem antes do substantivo. É muita gramática agora, mas nem é tão difícil assim. Vamos imaginar que queremos dizer a Alice tem um cachorro fofo. Alice tem um cachorro fofo. Alice tem a cute dog. Anne has a cute dog. Alice has a cute dog, ok? Não é dog cute, é cute dog. Adjetivo, substantivo. Mais um exemplo. Eu sou um bom lutador. Eu sou um bom lutador. I am a good fighter. Fighter, aqui. Fighter, lutador. Eu sou um bom lutador. I am a good fighter. É desse jeitinho. A regra fixa que a gente tem que seguir aqui é que o adjetivo, ele sempre vem antes do substantivo, ok? Eu vou, inclusive, anotar isso como rule number 3. O adjetivo sempre vem antes do substantivo, ok? A cute dog, a nice person,
an interesting English class. Eu quero seus exemplos agora. Vocês podem sentar e pensar. Quais adjetivos vocês conhecem? Quais substantivos vocês conhecem? Como dá para combinar? Como dá para fazer frases? Eu quero que vocês pratiquem isso e na semana que vem, na terça-feira, a gente se encontra para falar sobre perguntas e fazer mais exercícios. E enquanto isso, eu tô aqui com meus cookies de chocolate, que são iguais frases de inglês, ok? Nunca esqueçam da receita, importante. Até a semana que vem. Um beijo. See you!